Graças a Deus. Retornamos com o programa Impacto da Fé para o melhor momento da nossa programação, onde nós meditamos na palavra, onde nós debruçamos o nosso coração e o dobramos diante da verdade que transforma vidas. A Bíblia Sagrada é o pão que veio do céu. A palavra de Deus, ela de fato não é uma religião, ela é o alimento que sustenta e nutre o nosso coração. A palavra é que sustenta todos os mundos e realidades. E de fato, todos os mundos e realidades foram gerados e criados por ela. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Veja que a palavra tem esse poder gerador, né? Deus falava haja e acontecia. Deus falava haja isso e então era criado. Então a palavra de Deus nunca perdeu a sua essência. Ela continua criando dentro de nós os propósitos poderosos de Deus. Quanto mais você ouve ela, mais ela gera dentro de você os pensamentos, os desígnios, as direções, os caminhos de Deus. Mais ela produz dentro de você verdadeiro temor ao Senhor. Não podemos, é claro, termos uma vida cristã separado da palavra de Deus. Haja vista que o cristão e a palavra, em essência, devem ser os mesmos, andarem e unirem-se de maneira poderosa. Então, a sua fé, ela só pode existir por meio da Bíblia, porque a palavra de Deus já registra que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, recompensador daqueles que o buscam. Então, que essa palavra venha trazer fé ao seu coração. Que essa palavra venha trazer fé para você depender de Deus, para você confiar nele, para você avançar nos propósitos dele. Aqui nós não falamos de religião. Aqui nós não falamos, o nosso papel não é trazer filosofias humanas. O nosso papel é trazer aqui uma palavra que de fato entendida dentro da sua originalidade, como o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu quero ministrar ao seu coração esse poder que levanta, que liberta, que restaura, que muda, esse poder que transforma vidas. A palavra nos ensina que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora mesmo eu estou olhando para as lentes dessa câmera e eu sei que o poder do Espírito Santo pode ir além dessas câmeras e tocar o seu coração, levantar você, curar a sua vida e transformar a sua realidade. Isso não é por palavras de Leonilson Santos. O que as minhas palavras podem fazer? Elas não podem fazer muita coisa, mas a palavra que vem do trono de Deus pode mudar a sua realidade. Isso aconteceu, por exemplo, com aquele centurião que foi até Jesus, pedir para que ele pudesse curar o seu servo. Jesus se prontificou indo lá, só que o centurião de imediato interrompeu Jesus dizendo: Senhor, eu sei que eu dou ordem às pessoas e elas então ouvem isso. E eu entendo dentro do mundo físico um ponto espiritual, que se o Senhor mandar uma palavra, meu servo vai ser curado. Então Jesus disse assim: que fé maravilhosa, isso acabou de me surpreender. Então Jesus declara uma palavra dizendo: vai, o teu servo está curado, e aquele homem é curado. Veja que uma palavra de Deus pode mudar a sua vida. Olha, permita-me aqui de maneira profética dizer isso a você, que uma palavra do Senhor, ao sair da minha boca, possa colocar você de pé. Uma palavra tem poder para mudar o seu casamento, uma palavra tem poder para reerguer você dessa enfermidade, uma palavra tem poder para trazer força para você começar a andar, correr e voar nas asas do Espírito. Uma palavra vinda do trono de Deus pode mudar a sua vida. Que o Senhor possa falar mais uma vez ao nosso coração. Nós estamos aqui meditando, queridos espectadores, nos livros de Salmos, certo? Nos Salmos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Salmo, de número 2. Nós estamos meditando aqui e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí, Salmo de número 2, para a gente poder meditar agora. Ontem nós terminamos o Salmo primeiro, né? Bem-aventurado que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, né? E nela medita de dia e de noite. Ele será como árvores plantadas junto a ribeiros, produzirá o seu fruto no tempo certo. Os ímpios não são assim, eles são como a palha que o vento leva. Portanto, os ímpios não ficam de pé no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Pronto, esse aqui foi o Salmos, versículo de ontem. Agora nós vamos para o Salmo de número 2, tá bom? Facinho, o Salmo está bem no meio da Bíblia, você pode abrir, já vai encontrar rápido ali, certo? Para poder acompanhar aqui com a gente. Então vamos lá? Vamos ler. Primeiro eu vou ler todo, depois nós vamos destrinchando versículo por versículo, tá certo? Se você já encontrou, venha comigo, me acompanhe na leitura bíblica
dessa manhã no programa Impacto. Diz assim, Salmo de número 2. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lançamos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. Então lhes falará na sua ira e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Eu declararei e decreto, o Senhor me disse: tu és o meu filho, nesse dia eu te gerei. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Tu os quebrarás como uma vara de ferro, tu os arrebatarás em pedaços como um vaso de oleiro. Agora, portanto, ó reis, sede sábios, sede instruídos, vós juízes da terra, servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se ire e pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Oh, glória, maravilha. Salmo de número 2, salmo precioso e carregado de riquezas eternas para nós. Tão carregado como um oceano infindável e que exigiria-se muito tempo, horas e horas infinitas para podermos conseguir alcançar um pouco das verdades que podemos encontrar aqui. Mas permita-me ir versículo por versículo e trazer algumas lições importantes. Logo nos primeiros versículos nós podemos encontrar os seguintes pontos. Porque os pagãos se irritam e os povos imaginam coisas vãs, o salmista está fazendo uma pergunta. Preste bem atenção. Os reis da terra se posicionam e os governantes tomam conselho juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras em partes e lancemos longe de nós as suas cordas. Aquele que se assenta nos céus se rirá. O Senhor os terá em escárnio. O que esses primeiros versículos nos dizem? Em primeiro lugar, nós estamos observando aqui que o salmista, ele declara que muitos daqueles que pensam que estão no poder, que governam a terra, eles muitas vezes caem na ilusão de pensar que possuem o controle das questões da trajetória humana ou até mesmo do mundo em que nós vivemos. Mas o nosso Deus, o salmista declara que ele ri diante da prepotência dos homens. Deus ri diante da arrogância daqueles que pensam que controlam todas as coisas. Os governantes, os reis ou os líderes que pensam que podem fazer o que quiser. Nós podemos entender que o salmista declara que os homens podem até mesmo liderar, mas quem governa é Deus. Os homens podem até mesmo politicamente conduzir certas etapas da humanidade por suas decisões, mas quem está no controle de toda a trajetória humana é o nosso Senhor. Quem está no controle de toda circunstância e realidade profética é Deus, e nada foge ao seu controle. E Deus, como disse o salmista, ele ri muitas vezes do orgulho do homem. Deus acha graça dessas pessoas que pensam que podem dominar o mundo, que pensam que podem conduzir a trajetória dos acontecimentos da humanidade. Mas verdadeiramente quem move o coração dos reis é Deus. Quem move o coração dos príncipes, quem move o coração dos políticos, quem move o coração dos líderes é Deus, e nada foge do controle da palma da sua mão. Nunca houve um livro que se cumprisse de maneira tão profética quanto a Bíblia Sagrada. De um lado a outro, de uma ponta a outra, a palavra de Deus está se cumprindo. Isso demonstra que o governo de Deus jamais perdeu o controle dos acontecimentos da humanidade. Nós podemos observar que cada dia mais a ciência se multiplica, as enfermidades se multiplicam, as questões, as doenças da alma, os acontecimentos, a fúria da natureza se aumenta cada vez mais. Mas dentro desse aspecto nós podemos olhar para o céu e entender que existe um Deus que está no controle e uma palavra que já havia previsto isso há muito tempo, e que nós
nós podemos entender que essas coisas vão aumentar cada vez mais e que tudo está caminhando para que a palavra de Deus se cumpra. Jesus Cristo volte, estabeleça o seu reino na terra, governe todos os corações, e de modo que haverá o dia em que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará diante do seu nome, e haverá esse dia em que todos estarão diante do grande trono branco do Deus Todo-Poderoso. E o nome dele será erguido, e homens grandes e pequenos, pessoas de fama ou desconhecidas, grandes, pequenos, gordos, magros, diferentes raças, povos, línguas e nações, estarão perante do Rei e entenderão que quem governa e sempre governou todas as questões da vida e realidade dos mundos vindouros foi esse Rei que é Rei sobre reis e Senhor sobre senhores. O salmista diz que Deus ri da arrogância dos homens. Deus acha graça desses que pensam que têm o controle. Eu quero chamar a atenção a você, meu querido espectador que me assiste agora. Você que muitas vezes fica injuriado, indignado pelas decisões que estão tomando, por exemplo, lá no Senado, em Brasília, que afetam a família, a fé cristã, que vai até mesmo contra o povo brasileiro, ou decisões como dizem a Agenda 2030, que está querendo até lá, nesse ano, cumprir ou até mesmo estabelecer na terra leis como a aprovação do aborto mundial, até mesmo trazer a pedofilia como sentido de doença, aprovando essas questões, leis malignas que estão avançando cada vez mais, sendo conduzidas pelo espírito do anticristo. Eu quero dizer você que assiste e muitas vezes sente o senso de justiça dentro do seu coração, sente-se indignado porque essas coisas estão sendo aprovadas. Eu quero dizer que Deus ri desses homens que pensam que controlam a terra. Deus ri dessas pessoas que pensam que podem conduzir o mundo. De verdade, Deus mostrará que é Ele que está no controle de tudo. Todos os ímpios perecerão, aqueles que pensam que podem manter o controle dos necessitados na palma das suas mãos, eles haverão um dia de estarem diante do Senhor e saberão que Ele é Rei e Ele governa todas as realidades da terra. Vamos continuar? O versículo seguinte diz o seguinte, assim, vamos lá. Então, versículo 5, então lhes farás a sua ira, e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Esse versículo 6 aqui, ele é um versículo profético, que ele é uma sombra da proclamação do Messias. Quando o versículo diz, contudo, pus meu rei sobre o meu santo monte de Sião, o salmista está querendo fazer menção, é claro, ao rei ali do seu tempo, mas ele profeticamente está sendo usado pelo Espírito Santo para fazer uma alusão à vinda do Messias. Deus estabeleceu Jesus Cristo como rei. A Bíblia diz que ele o ressuscitou dos mortos. Jesus foi morto naquela cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E Jesus já esmagou a cabeça da serpente lá naquela cruz. E verdadeiramente ele governa e governará todas as nações. Quando o texto diz assim, contudo pus o meu rei sobre o monte de Sião, eu declararei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, nesse dia eu te gerei. Está vendo? Nós estamos observando aqui profeticamente que esse texto está falando da relação do pai com o filho, né? Que o pai ressuscitou o filho e o colocou como rei. Que o pai verdadeiramente o estabeleceu como o Senhor acima de tudo. Logo no livro de Salmos, se não falha a memória, no livro de Atos dos Apóstolos, existe um texto que é registrado da seguinte maneira, que não há um outro nome pelo qual Deus estabeleceu, pelo qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. Eu não sei se você crê na Bíblia, eu não sei se você crê nessa palavra, mas não existe um outro nome pelo qual as pessoas possam serem salvas. Talvez você pode seguir outra divindade, talvez você pode crer em outras questões, eu até respeito isso, mas se você tem algum pingo de fé aí com relação à Bíblia Sagrada, se você crê nesse livro, entenda que a ela mesma, a palavra de Deus declara que não há outro nome pelo qual as pessoas possam serem salvas.
Não é o nome de Maomé que as pessoas são salvas. Não é no nome de Leonilson que as pessoas são salvas. Não é no nome de Maria que as pessoas são salvas. Não é no nome de Hare Krishna ou até mesmo de Allan Kardec que as pessoas são salvas. Segundo a Bíblia, o ser humano é salvo através do nome de Jesus Cristo. E o nome aqui representa quem Ele é e o que Ele fez por nós. O nome aqui representa a sua autoridade, representa a sua pessoa, representa em dois aspectos, o que Ele é e o que Ele fez, a sua pessoa e a sua obra. Quando você crê no nome de Jesus, você está dizendo assim, eu aceito quem Ele é e reconheço a sua obra em meu favor. Quando você faz isso, você é alcançado pela vida eterna. Você é abraçado pela graça de Deus. Você é perdoado pelo amor do Senhor Jesus. Então, essa graça é oferecida a mim e a você. Então, eu quero convidar você. Creia nesse nome. Esse nome tem poder. Esse nome é suficientemente poderoso para salvá-lo, para resgatá-lo, para perdoá-lo, para transformar a sua vida. Amém? É esse nome que eu proclamo. É esse nome que está acima de todo nome. Amém? Então que você possa crer. Jesus disse, se você crer, você tem a vida eterna e já passou da morte para a vida. Essa é a palavra pura, sem arrodeios, sem maquiagem e diretamente ao seu coração. Que ela originalmente possa produzir os resultados gloriosos de Deus em sua vida. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Eu quero orar por todos aqueles que mandaram suas mensagens pelo nosso WhatsApp, que acompanham o programa. Que Deus abençoe cada pessoa. Deixa eu ver aqui, mandar abraços especiais antes de terminar. Pelo nosso WhatsApp, tá bom? Olha só, eu quero mandar um abraço aqui para a Joyce, para o pastor Isaías. Quem mais aqui pelo nosso WhatsApp? Um abraço a Clara, né? Um abraço também vai para o Jairo. Deus abençoe. O Márcio, lá da oficina, lá do Jardim Liberdade. A Elaine, lá de Palmares. Um abraço ao Jefferson, ao Fernando. Um abraço também vai aí para o Lucas, lá do Olho d'Água. Um abraço ao William, a Jaqueline, ao Elton, ao Davi. Quero mandar um abraço especial também ao David, a Regina, né, que está acompanhando pelo Facebook. Um abraço também a Jacilene. Deixa eu ver mais aqui. Um abraço vai para a Dani, lá de Palmares, a Neide Cristina, a Vanusa, o Paulo Roberto. Um abraço também. Quero mandar aqui, concluindo o programa, ao Frank, ao Júnior, Deus abençoe, a pastora Keila lá de Belém, Deus abençoe. Um abraço também para a Renata, para a Patrícia, para o Eliel, para o Chico, né, mecânico, um abraço. Deus abençoe também a Ellen, o Ney, quem mais aqui? Vamos lá, a Franci, a Patrícia, o Danilo, o João Matos, um abraço, ao Wellington, a Isabelle, Deus abençoe. Quem mais aqui? Deixa eu ver, Cris, né? A Cris, Deus abençoe. Um abraço também ao Dinei, a Thaís, lá do Olho d'Água, a Kelly. Quem mais? Vamos lá, o Alisson, Deus abençoe. Um abraço também ao Lucas, a Letícia, a Elva, a Francisca. E também um abraço vai para o Aliton. Aliton, Deus abençoe. E obrigado a todos vocês que estão pelo nosso WhatsApp e quem acompanhou pelas demais redes sociais. Vamos orar por todos vocês. Pai, eu te apresento cada espectador, que o Senhor estenda as tuas mãos, que o Senhor toque, liberte, restaure, mude, que o Senhor cure o enfermo, que o Senhor vá de encontro ao fraco, ao necessitado, que o Senhor, Pai amado, penetre em cada circunstância e realidade dessa pessoa, essa pessoa que não tem força de se levantar, Deus, estenda as tuas mãos, levante ela agora, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai amado, que ela seja liberta em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de dor, de enfermidade, de opressão, de depressão, de angústia na vida dessa pessoa. Estenda as tuas mãos, ó Pai, repreendo todo o mal, Pai. Eu paraliso a ação do inimigo, do acusador sobre a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém, amém, amém. Graças a Deus, amém. Gente querida, amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra aqui no programa Impacto da Fé, 11h15. Não perca. A melhor TV da cidade de Tailândia, o SBT, aqui junto comigo, Leonilson Santos. Fique na paz e tchau!